Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, cidadão, para você que vai começar a estudar agora. Tema da aula de hoje: o século do ouro, século XVIII, expansão territorial, período pombalino. Eu vou estar dividindo esses temas em dois vídeos, tá certo? Esse vídeo a gente vai estar trabalhando mais a questão da mineração e expansão territorial, e no outro vídeo a gente vai estar trabalhando mais a questão do período pombalino, já caminhando para o período joanino. Tá ok? Bom, para a gente começar a falar, a história geralmente traz o século XVIII como o século do ouro no Brasil. E aí, qual é a imagem que a gente tem? Que o Brasil ele passou a ser um país, passou a ser uma colônia, onde só existia ouro e mais nada. Era como se só o ouro existisse aqui dentro. E a gente esquece que mesmo durante o século XVIII, mesmo durante o período da mineração, a estrutura açucareira ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar existindo, ela vai continuar produzindo. Tá? E a gente se engana quando a gente imagina que o ouro, em termos monetários, ele era muito mais lucrativo para Portugal do que o açúcar. Não era. Não era. Os números indicam coisas assim de que a produção açucareira, ela mesmo nos seus momentos de crise, ela chegava muitas vezes a dar o dobro de lucro para o Estado português em relação ao ouro. O dobro. Um período curto de tempo entre 1750 e 1760 e alguma coisa, é que o ouro supera a arrecadação de Portugal com o açúcar. Depois, mesmo em crise, o açúcar ele vai voltar a ser mais lucrativo em termos de arrecadação para o Estado português do que o ouro. Então, essa é uma primeira questão que eu queria deixar claro aqui para vocês. Né? Quando a gente fala em ouro ainda, a gente tem sempre a mania de achar que o ouro ele vai estar em Minas Gerais. Só Minas, 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 Minas. Primeiro, Minas não era Minas. Minas não era Minas. A capitania de Minas Gerais, ela só vai nascer, ela só vai surgir depois de 1716, 1717, 1720. Até então, né, quando você tem as primeiras notícias da descoberta de ouro no que a gente chama hoje de Minas Gerais, lá por volta de 1690, vamos arredondar, essa capitania de Minas Gerais ela pertencia à capitania do Espírito Santo. Então, a gente às vezes fala, o ouro foi descoberto em Minas. Não. O ouro foi descoberto no interior, no sertão da capitania do Espírito Santo, o que posteriormente viria a ser a capitania das Minas Gerais. Além de Minas Gerais, nós tivemos ouro ainda no Mato Grosso e em Goiás. Não foi só Minas. O mapa mostra isso, ó. Tivemos descoberta de ouro não apenas em Minas Gerais, tá? O próprio mapinha aqui está mostrando isso para a gente. Tá ok? Como esse ouro é encontrado? Bom, Portugal já ansiava pela descoberta do ouro desde quando começou a colonizar efetivamente o Brasil pós-período pré-colonial. Só que nunca tinha encontrado. Em grande quantidade, não. Em larga quantidade, não. Então, coube a grupos, que nós vamos chamar aqui dos chamados grupos dos bandeirantes, que eram aventureiros, que eram exploradores, adentrar pelo interior do território brasileiro, né, do que era a capitania do Brasil, e procurar metais e pedras preciosas. Eles encontram aqui e acolá algumas quantidades que não chegam a ser significativas, e só lá por volta de 1688, 1690, é que a notícia de ouro em grande quantidade vai chegar a Portugal, e a localização desse ouro vai estar no interior da capitania hereditária do Espírito Santo. Portugal, então, imediatamente vai dar um jeitinho de organizar a exploração desse ouro. Né? Quem encontra esse ouro? Os bandeirantes, principalmente os chamados bandeirantes vicentinos. Eram bandeirantes que saíam de São Paulo. Eles saíam de São Paulo e perambulavam, buscavam pelo interior do Brasil riquezas.
pelo interior aqui do Brasil, eles buscavam riquezas. Tá legal? Rodrigo, existia apenas um tipo de movimento bandeirante? Não. Esses grupos bandeirantes, eles eram os mais variados possíveis. Geralmente eram bandos armados, né, que percorriam o interior em busca dessas riquezas. A origem deles geralmente era a vila, o povoado, a freguesia de São Vicente, que hoje seria aí para nós a cidade de São Paulo, né, na capitania de São Vicente. E esses indivíduos, eles não eram apenas de um tipo, não existia apenas um tipo de movimento bandeirante. Não existia apenas um tipo de bandeirante aqui no Brasil. Nós tínhamos as chamadas bandeiras de apresamento, que eram bandeiras que buscavam capturar e escravizar indígenas, a gente já falou disso em uma outra videoaula. Nós tínhamos as chamadas bandeiras de sertanismo de contrato, que tinham meio um caráter militar, de destruir quilombos, de destruir aldeias inimigas, etc. e tal. Tínhamos o movimento bandeirante de prospecção, e prospecção é o que a palavra mesmo diz, eram grupos que avançavam pelo sertão brasileiro em busca de metais e pedras preciosas, e tínhamos as chamadas bandeiras de monções, principalmente no Rio, principalmente em São Paulo. O pai fugiu agora. Mas subiam e desciam rios, realizando comércio. E eram monções, eram comércios de períodos do ano. Então, determinado período do ano é período do morango. Eles vinham na região de Pedra Azul, pegavam morango para comercializar em Marataízes. Em determinado período do ano, eles pegavam abacaxi da massa amarela de Marataízes e traziam para Pedra Azul para comercializar em Pedra Azul. Então, eles seguiam sempre o ciclo aí, né, o período de produção dos alimentos, subindo e descendo os rios, né, principalmente em regiões como São Paulo, por exemplo, que era muito frequente isso. Rodrigo, tiveram importância histórica só no descobrimento e no achamento de ouro e pedras preciosas? Não, muito pelo contrário. O movimento bandeirante ele é responsável pelo alargamento das nossas fronteiras. A gente vê aqui nesse mapinha, né, o Tratado de Tordesilhas, e esse movimento bandeirante ele vai para muito além desse Tratado de Tordesilhas, principalmente com a União Ibérica, que nós já estudamos. Olha por onde passou a bandeira do Antônio Tavares. Nossa vida, foi lá em cima. Né? Foi vazar lá na foz do Rio Amazonas. Né? Esse movimento bandeirante ele tinha a importância de atacar, destruir, de destruir aldeias indígenas inimigas e que causavam alguma preocupação para o governo. Eles tinham a função. Olha o que parece ser um crime, mas tinha sua importância. Eles atacavam missões jesuíticas para escravizar os indígenas que já eram aculturados, já falavam a língua portuguesa, etc, etc e tal. Atacavam essas missões para capturar e escravizar esses indígenas, destruíam essas missões. E aí no sul, que muitas vezes acontecia, missões que eram para a criação de gado, né, para pecuária, essas missões elas eram destruídas e o gado ficava solto. E aí foi dando origem aos rebanhos selvagens do sul, que depois vai contribuir e muito para a pecuária no sul do Brasil. Né? E a função que eles são mais comumente lembrados, né? A descoberta do ouro e metais preciosos na região de Minas Gerais. E quando eles chegam ali, como eu disse a vocês, Portugal vai ter uma grande preocupação, que vai ser organizar a administração da região da exploração do ouro. Portugal, então, vai criar mecanismos de administração, vai criar a Intendência das Minas, que era um órgão que administrava, era como se fosse a prefeitura, como se fosse o governo, e cada capitania produtora de ouro e pedras preciosas tinha lá a sua Intendência das Minas, que respondia diretamente a Portugal, respondia ao governador-geral e a Portugal. Né? Então, você primeiro vai criar um instrumento de administração para você poder colocar ordem, para você poder explorar, para você poder cobrar, para você poder arrecadar, para você poder ganhar, para você poder vigiar, que vai ser a Intendência das Minas. Uma vez que eles chegavam e encontravam ouro na região das Gerais,
fosse em Minas, fosse em Mato Grosso, fosse no Goiás, eles dividiam as regiões onde o ouro ficava, era localizado, eles dividiam em datas. Pensa em loteamentos, né? Geralmente esse ouro ele era o ouro de aluvião, era um ouro de aluvião, ele era encontrado na margem dos rios, né? Na margem dos rios, e aí ou nos sopés dos morros, sopé, na base do morro. É você imaginar, é você imaginar, é, é, é você imaginar um morro e o ouro, por conta das intempéries, ele ficava situado no sopé ou no rio que passava aqui embaixo, né? A grande maioria do ouro encontrado no Brasil era o chamado ouro de aluvião, que era o ouro que se desprendia das rochas matrizes, e ele era então transportado pelo vento, pela chuva, pelos deslizamentos, pelas enchentes, eles eram transportados para as áreas mais baixas. Por isso, ouro de aluvião, você estuda em geografia. Então, eles pegavam e dividiam essas áreas em datas, que eram como se fossem loteamentos. Data número 1, data número 2, data número 3, data 4, data 5, data 6, no Rio Castelo. As margens do Rio Castelo, as margens do rio que passa dentro do aldeamento imperial Afonsinho, que é a Conceição do Castelo, Espírito Santo hoje, por exemplo. Então, eles dividiam essas datas. Quem encontrava tinha direito a 1 ou até 3 datas, dependendo do seu poder de exploração. O restante das datas eram leiloadas para quem tinha condições de explorar. Tinha escravos e recursos para investir, né? Ah, Rodrigo, então eu comprei a data é minha e pronto, todo ouro que eu encontro é meu. Não, muito pelo contrário. Até hoje funciona dessa mesma forma. Se você encontra alguma riqueza mineral, você tem que uma parte é da União, independente de como você encontrou. Então é aí que vai nascer o chamado quinto real. Um quinto. Um quinto. Um quinto que é igual a 20%. 20%. 20% de tudo que você produzia na sua exploração, na sua lavra, na sua faisqueira, que eu vou falar melhor para vocês depois, era da coroa. No início, a coroa ela cobrava diretamente dos mineradores. Só que em 1719 para 1720, a coroa vai criar as chamadas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Todo o ouro arrecadado, independente de onde ele era arrecadado. Todo ouro arrecadado, ele tinha que ser entregue nessas casas de fundição, nas áreas de exploração. Você entregava ele bruto. Dentro dessas casas de fundição, ele era então pesado, e aí você recebia lá um recibinho. Você entregou 100 quilos de ouro. Rodrigo entregou 100 quilos de ouro. Show! Está aqui o seu recibo de 100 quilos. Esse ouro então entrava, ele era pesado, ele era derretido, ele era quintado, a coroa pegava os 20% dela, ele era transformado em barras ou em lingotes, língua mesmo, lingotezinhos, recebia o selo real e no final ele era devolvido para o dono, já sem a parte da coroa. Com a criação das casas de fundição, por exemplo, o ouro em pó e o ouro em pepita, ele vai ficar proibido de ser comercializado no Brasil. Vai ficar proibido. Então, qualquer indivíduo que fosse encontrado com ouro em pó ou ouro em pepita dentro do Brasil, era um indício de que aquele ouro tinha sido contrabandeado, porque ele não tinha o selo real, ele não tinha sido quintado. Essas casas de fundição, inclusive, vão causar revoltas, como, por exemplo, a revolta de Filipe dos Santos, ou a revolta de Vila Rica. Né? Eles vão se revoltar contra a criação das casas de fundição. Vão acabar sendo massacrados, eu não vou entrar no mérito disso agora. Né? Rodrigo, apenas as casas de fundição e o quinto real que eram cobrados dos mineradores? Não, óbvio que não. A coroa portuguesa não vai dar esse mole de cobrar só o quinto real. Ela vai achar que ainda é pouco. Né? Então, por exemplo, em 1735, a coroa portuguesa vai criar um imposto chamado taxa de captação. A taxa de captação ela foi criada
como se fosse o IPVA do carro, o IPTU da casa. Para cada escravo que você tinha que pagar uma porcentagem anual, cara. Você tinha 10 escravos, era o equivalente, se eu não me engano, a 15 gramas de ouro ano, 16 gramas de ouro ano. Então, você tem 10 escravos, você tem que entregar lá 160 gramas por ano à coroa portuguesa, porque você possui escravos que você comprou com o seu dinheiro. Como se fosse IPVA da sua casa, do seu carro que você comprou com o seu dinheiro. Ou com o dinheiro do banco, né? Mas, enfim. Essa taxa lá, ela ia, vinha e muitas vezes ela era imposta, depois a população se rebelava e ela era anulada. Uma outra coisa que a coroa portuguesa fez para garantir um mínimo na arrecadação, para garantir um mínimo da arrecadação, né, que ela queria receber da gente, uma coisa que a coroa portuguesa fez também foi criar as chamadas arrobas anuais. Então, por volta de 1730, a coroa portuguesa vai criar as chamadas fintas de arrobas de ouro. Começou com 30 arrobas, depois passou para 50 arrobas, depois, por volta de 1750, ela vai estipular 100 arrobas anuais de ouro. O que significava isso? Seguinte, você vai ter que pagar o quinto. Você é obrigado a pagar o quinto, tá? E você tem que, no mínimo, você, indivíduo não, você, intendência, você, mineração, você, local de mineração. No mínimo, anualmente, a partir de 1750, 1760, no mínimo, você tem que entregar 100 arrobas de ouro anual como fruto da arrecadação com o quinto. Gente, 100 arrobas de ouro, uma arroba tem em média aí, né, aproximadamente 15 quilos. Uma arroba, 15 quilos. 100 arrobas de ouro, 1,5 toneladas de ouro, que uma intendência tinha que entregar para a coroa portuguesa como garantia do mínimo da arrecadação. Rodrigo, e se não atingisse isso? Por exemplo, a partir de 1780, Minas Gerais nunca mais atingiu 100 arrobas de ouro de arrecadação do quinto. Nunca mais. 1784, 1785. Rodrigo, mas e antes? Antes eles atingiam isso? Sim. Antes eles atingiam 100, 150, 200 arrobas de ouro com o quinto. Só que depois o ouro começou a acabar. Só que Portugal não queria saber. Para Portugal, o problema do ouro estar acabando não era que o ouro estava acabando. O problema do ouro estar acabando é porque estava tendo contrabando, tinha alguém desviando, tinha alguém sacaneando. Então, vamos apertar e vamos cobrar. E o que eles vão fazer para cobrar esse ouro atrasado, esses impostos atrasados? Eles vão decretar a chamada derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Derrama essa que nunca foi executada, mas ela existia. E foi ela, por exemplo, que motivou um movimento separatista no Brasil que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Tá? Mas a realidade é, o ouro chega uma hora que ele começa a acabar. Por questões naturais. Ele é um recurso mineral não renovável. Né? E as formas de exploração do Brasil ainda eram muito rudimentares. Você tinha um sistema de lavras, que eu vou mostrar uma imagem para vocês depois, que era um sistema mais elaborado, que lembra muito aí essas séries da Discovery, da National, que mostram como o ouro é explorado em partes do mundo, né? Onde eles pegam a terra, jogam a terra nas plantas de lavagem, aí lavam a terra. O ouro ele é 10 vezes mais pesado do que a terra, do que o ferro. Então, quando ele passa por uma esteira vibratória e tudo, só que não era uma esteira vibratória, né? Eles faziam canaletas com couro, com bastante felpo, e o ouro ele ia ficando preso ali com a água que corria, e depois a água ia embora, aquele tapete rico em ouro ficava, eles tiravam o ouro e lavavam. Por isso que muitas vezes o sistema vai ser chamado de lavras. Necessitava de muito mais mão de obra, muito mais investimento. Esse era o sistema de lavras. Um outro sistema mais comum era o sistema de faisqueiras. Você precisava de pouco investimento aí, de pouca mão de obra. Até predominava muitas vezes a mão de obra livre. Nesse sistema de faisqueiras, o que vai acontecer? É aquele sistema que você ia para a beirada do rio, jogava terra dentro da bateia, pensa num prato, numa calota de fusca,
Pensa num disco de arado todo furado, né? Todo furado, não, perdão, sem furo, e você ia bateando, igual a gente vê em filme. Ia bateando com a água, a terra ia saindo, o cascalho ia saindo, vai, no final das contas ficava só o ouro ali no fundo, você catava aquilo ali. Tá? Então essas eram as duas formas de exploração básicas: sistema de lavras, sistema de faisqueiras. Existiam as minas que extraíam diretamente da rocha matriz, da rocha mãe. Nós, anualmente, infelizmente, esse ano não tivemos como, mas eu sempre levei meus alunos para visitar em Minas Gerais, a Mina da Passagem, que era um sistema onde você extraía diretamente da rocha matriz. Você vai em Ouro Preto, você tem um monte de minas que extraem diretamente da rocha matriz, mas isso era a exceção à regra, e não a regra da exceção. Né? Rodrigo, poxa, foi extraído muito ouro aqui do Brasil? Galera, estima-se que a quantidade de ouro extraído do Brasil, isso tem historiadores que falam isso, né? A quantidade de ouro extraído do Brasil foi tão grande que seria possível construir uma ponte ligando o Brasil a Portugal, toda ela feita em ouro. Vai saber a largura dessa ponte, vai saber a firmeza dessa ponte. Então Portugal ficou muito rica. Bom, primeiro, lembrem-se que o açúcar ainda continuou sendo a principal fonte de arrecadação de Portugal. E o grande problema de Portugal é que Portugal devia muito. Então, o que acabava acontecendo? Portugal, muitas vezes, ela se via obrigada a pegar o ouro que ela extraía aqui do Brasil para pagar dívidas, principalmente por conta do chamado Tratado de Methuen, que Portugal assinou com a Inglaterra em 1703, que é o chamado Tratado de Panos e Vinhos. Portugal se comprometia a comprar panos da Inglaterra. Então, ao invés de produzir tecido, Portugal comprava. E com isso, Portugal não desenvolve sua indústria têxtil. E a Inglaterra se comprometia a comprar vinhos de Portugal. Só que o vinho, a produção é artesanal, a produção do vinho, muitas vezes, as próprias famílias fabricavam seus próprios vinhos em casa. Né? Então, Portugal não tinha garantia nenhuma e não vai desenvolver indústria do vinho, porque o vinho, muitas vezes, ele é produzido hoje como há 5.000 anos atrás, mas não vamos entrar nesses detalhes. Né? Rodrigo, Portugal muda demais. Tem um ditado que diz o seguinte: o ouro deixou buracos no Brasil, castelos, igrejas em Portugal e castelos na Inglaterra, castelos e máquinas na Inglaterra. Né? Buracos no Brasil, igrejas e castelos em Portugal, castelos e máquinas na Inglaterra. Só que esse ouro também traz mudanças aqui para o Brasil significativas, como, por exemplo, o aumento populacional. Para vocês terem uma ideia, em 1700, a população brasileira era estimada em torno de 350 mil colonos. 350 mil colonos em 1700. Em 1750, 50 anos depois, a idade de um professor amigo meu, professor Robson, 50 anos depois, a população de 350 mil já tinha passado para 1.500.000 habitantes. Em 1800, 100 anos depois, é a idade da aparência física desse amigo meu, professor Robson, 100 anos depois, a população de 1,5 milhão, 1.500.000 habitantes, ela já estava em 3.300.000 habitantes, mais ou menos. Então, o crescimento populacional vai ser gigantesco. Vai ser tão grande que, em 1720, Portugal vai começar a proibir a vinda de portugueses para o Brasil, com medo do despovoamento em algumas regiões de Portugal. Vai resolver? Não. Eles vão continuar vindo, mas a cobrança, a fiscalização vai ser muito maior. Automaticamente, com essa entrada gigantesca de pessoas, você tem o crescimento das cidades, o aumento da população urbana, o aumento do mercado interno. Você passa a ter uma integração econômica muito grande, porque o sul, norte, nordeste e sudeste, eles começam a conversar, eles começam a se relacionar. A gente pode ver isso aqui no mapa, né? Eles começam a conversar entre eles. Então, você começa a produzir drogas do sertão, pecuária, e enviar para o sudeste. A pecuária, o charque, e enviar para o sudeste, para o centro-oeste. Então, você passa a ter essa integração muito forte. Né? O eixo econômico, por exemplo, ele vai mudar.
O eixo econômico do Brasil, que sempre foi o Nordeste, ele passa a ser o Sudeste. E com isso, a capital brasileira deixa de ser Salvador. Em 1763 passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, porque ela era o corredor de saída, de ligação do Brasil com a Europa por conta do ouro. Então essa urbanização vai ser muito grande, vai ser muito dinâmica. Nasce no Brasil, ainda que tímida, muito tímida, uma nova classe, uma classe média urbana, que não existia até então, porque a sociedade oscareira era predominantemente rural. E você passa ainda a ter uma coisa que na sociedade oscareira a gente não tinha, que é a mobilidade social. O cara chegava em Tiradentes, pobre, com 2 dentes, um para doer e o outro para chupar papelão. Encontrava um veio aurífero, hoje, amanhã ele já estava rico. Encontrava muito ouro, ficava muito rico amanhã. Uma semana depois ele gastou todo o ouro e voltava a ser pobre de novo. Então ele sai da base da pirâmide, vai para o topo e depois volta para a base de novo. Né? Então você vai ter essa mobilidade social muito intensa, coisa que você não tinha na sociedade açucareira. E você vai ter o aumento da mão de obra escrava. E aí sim, agora o negro muitas vezes ele vai ser o favorito, porque esse negro ele vai vir de regiões da África que já tinham tradição na exploração de ouro. Então eles vão vir para o Brasil para serem usados na escravidão e na exploração aurífera. Aqui, ó, é uma típica lavra, né? Aqui que eu falei, ó, a terra era jogada, e aí essa terra escorria com a água. Aqui no fundo ficavam os tapetes, ó, Esses tapetes, então, eles iam prendendo as partículas de ouro e depois eles eram lavados, muitas vezes em coxos assim, ó. Eles eram lavados e aí ó, eles batendo aqui para tirar o ouro que ficava, ó. Aqui é um típico couro que ficava no fundo, eles estão batendo para esse ouro cair em um local para eles poderem pegar depois esse ouro. Aqui é uma bateiazinha que eu falei com vocês, ó, que eles iam para a beirada do rio e bateava ali. Tá? Então essa imagem ela é bastante emblemática, ela mostra muito para a gente do que era a sociedade mineradora do século XVIII. Tá ok? Além do ouro, a gente vai ter o diamante. O diamante ele vai sofrer um controle ainda maior de Portugal, porque até 1740, para vocês terem uma noção, eu estou olhando a hora aqui, o tempo, né, para a aula não ficar muito extensa, até 1740, quando eles encontram um diamante no que a gente chama hoje de Diamantina, né, que era o distrito do Arraial do Tijuco Preto, depois vai virar distrito Diamantina e depois Diamantina. Até 1740, Portugal cobrava o quinto. Só que o que Portugal vai perceber? Que o diamante é diferente do ouro. O diamante ele depende da pureza. Você pode ter uma pepita de 1 quilo que não vale uma pedra de diamante de 10 quilates, porque não tem a mesma pureza. Então, a partir de 1740, Portugal vai começar a fazer concessão de contratos. Ela vai, tipo, privatizar, ela vai fazer um leilão, quem dá mais pega o direito de explorar o diamante. Aí eu paguei 1 milhão para explorar os diamantes. E caramba, a minha concessão era de 10 anos e eu só consegui encontrar 500 mil. Problema seu, não tem nada a ver com isso. Você já me pagou 1 milhão, o prejuízo é seu. Aí eu encontrei 10 milhões. O problema é seu, Portugal. Eu paguei 1 milhão, ganhei 9 milhões nas suas costas. Portugal vai se tocar que muitas vezes tomava prejuízo e a partir de 71 ela vai criar um monopólio régio. E aí vai mandar os funcionários de Portugal para fiscalizar e administrar o distrito diamantino, né? E esse distrito diamantino então vai viver nessa exploração aí dos diamantes e etc, etc, etc e tal. O ouro, além disso, traz um grande avanço nas artes para o Brasil. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Principalmente no estilo do barroco, do rococó, com Aleijadinho, Francisco de Lisboa, né? E Mestre Ataí e de outros mais. Esse mapinha mostra para vocês o crescimento populacional. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó, povoamento lá no século 17, 1690. Povoamento no século 18. Tá? Olha a diferença. Ó, século 17, ainda não tem o ouro. Século 18. Olha como isso cresce. Tá legal? E aí, reformas pombalinas é um outro videozinho que vocês vão assistir
uma outra aulazinha. Meninos, meninas, povo do meu Brasil, o que precisar, estou à disposição, coloca nos comentários, manda mensagem, enfim, ou eu ou minha esposa Laude, a gente está aqui para tirar a dúvida que vocês precisarem, tá ok? Beijo grande no coração, tamo junto.